Bom dia a todos. Bom dia. Privilégio muito grande ver os irmãos novamente na igreja. Que o Senhor conduza o nosso trabalho nesse dia. Amém. Isaías 55, 6, todos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Convido os irmãos para, de pé, recitarmos o credo dos apóstolos. Depois leremos o Salmo 25 e o cântico Salmo 16. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Todos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 25, vamos ler todos juntos. Todos juntos? A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para que os guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque sou sozinho e aflito. Alivia as tribulações do coração, tira das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Pra quem por Deus lhes trocar o Senhor.
podemos assentar. Iremos ter o nosso momento de oração silenciosa, na qual nós temos oportunidade de nos dirigir a esse Deus que nos guarda, nos cuida, nos protege. E logo após, o nosso irmão presbítero Pablo irá nos representar em uma oração de gratidão e adoração. Santíssimo Deus, Pai eterno, Trino Senhor, louvado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia, por termos descansado à noite, ó Pai, pela providência e misericórdia de mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos em forma de culto para cultuar o Senhor, que é digno de todo louvor, de ser cultuado, o único digno de ser cultuado, ó Pai. Obrigado, Pai, por estarmos juntos, entre família, irmãos em Cristo, ó Pai. Pessoas que se amam no Senhor, ó Deus. Que nós sejamos assim, ó Pai, que possamos amar um ao outro, como o Senhor nos amou, como o Teu coração fez para conosco, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, num dia que não foi o dia de descanso que o Senhor nos reservou, mas qual é o dia, Senhor, que nós não temos entregado a nossa vida em Tuas mãos, Senhor? A nossa vida está confiada a Ti, ó Pai, todos os dias das nossas vidas. Estamos hoje, ó Pai, num dia que termina mais um ano, um ano que
Podemos dizer aqui, ó Pai, que até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. Um ano de lutas, um ano de dificuldades, desafios, Senhor. Mas o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Tivemos perdas, tivemos, ó Pai, sofrimentos, mas o Senhor sabe todas as coisas. E bom sabemos, ó Deus, que os seus planos para com os que te amam, ó Pai, o Senhor quer bem, ó Deus. Sabemos que o Senhor quer bem todos aos seus e por isso somos gratos, ó Pai, por tudo que tem acontecido em nossas vidas. Por um ano, ó Pai, que se tivermos lutas, também tivemos aprendizados. Podemos, ó Pai, ver cada vez mais o seu tamanho, ó Deus, porque estamos cada vez mais próximos de Ti, ó Deus. Buscando Te adorar como o Senhor ensina, buscando, ó Pai, viver uma vida como a Tua Palavra nos ensina, ó Pai. Tirando de nós as nossas vontades, tirando os nossos desejos e procurando, ó Pai, fazer o que o Senhor fez quando esteve aqui entre nós, porque o Senhor viveu uma vida perfeita, Pai, de retidão. Que sejamos assim, Senhor. Estamos gratos por que passamos, estamos gratos porque sabemos que o Senhor conduz todas as coisas, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, mais uma temporada, mais um ano, que seja sobre Tuas mãos, que o Senhor nos livre de todo o mal, de todo o perigo. Que se algum tempo, Pai, venhamos a passar por vales de dificuldade, de perigo, de medo, possamos descansar no Senhor, que a Sua mão poderosa é boa, é forte, para nos proteger e nos proteger, Pai. Que sejamos gratos por tudo que viemos a passar, que entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Que busquemos mais a Ti, tenhamos mais tempo de oração individual, em família, Pai. Que tenhamos, ó Deus, o nosso culto doméstico, que tenhamos o nosso culto diário, Pai. Porque percebemos, ó Pai, temos visto que quanto mais próximos estamos de Ti, ó Pai, quanto mais buscamos a Tua presença, mais estamos calmos, Senhor. Por melhores momentos estamos. Por mais que ao redor esteja difícil, ó Pai, quando estamos próximos de Ti, Senhor, tudo parece mais fácil, como realmente é. Perdoa, Pai, nossos pecados, as nossas falhas, o que temos pensado de errado, o que o nosso coração tem mostrado de fúria, ó Pai, de nervosismo, o que tem saído de nossas bocas, ó Pai, as nossas atitudes. Perdoa, Senhor. Perdoa, Pai, quando deixamos de fazer o que é correto, Senhor. Perdoa, Pai, por nossa fraqueza, por nossa incapacidade, por nosso momento de insegurança, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos fortalece no Senhor, nos dá a sabedoria que vem de Ti, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter uma vida de ter entrega a Ti, ó Pai. Que possamos realmente descansar no Senhor. Esquecer, ó Pai, que vem ao nosso redor e tenhamos o olhar fixo em Ti, ó Pai. Esteja assim conosco, oramos, clamamos a Ti, ó Pai, sabendo que Tu nos ama, ó Pai, e nós amamos ao Senhor, ó Deus. Oramos ao nosso Pai, ao nosso Redentor, ao nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Amém. De pé, cantamos o Salmo 11 e o Salmo 146. Refúgio está em Deus, como podes me dizer?
aprova a Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. O justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. O justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor, e durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar, seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas os ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Obrigado a todos. Agora eu passo a palavra para o pastor. É um privilégio muito grande. Isaías 40, irmãos, veremos de pé. Isaías 40. Falaremos sobre o tema os benefícios para quem espera por Deus. Vamos repetir, crianças. Os benefícios para quem espera por Deus. Isaías 40,
Leremos do verso 28 ao 31. Versos 28 ao 31. Todos juntos, de pé. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oremos. Senhor, louvamos o Teu nome, porque neste último dia do ano, aprove ao Senhor nos reunir neste local para cultuarmos a Ti. Muitas pessoas estão nas suas várias comemorações, há também as celebrações religiosas e muitos, a maioria, segundo a Tua palavra, com o coração distante do Senhor. Que não seja essa a nossa realidade, mesmo reunidos pelo Senhor hoje aqui, mas que tudo o que cantamos e oramos seja a evidência de que de fato estamos com o Senhor e conduzidos pelo Senhor à Tua presença, a Te buscarmos enquanto podemos achar. Possamos Te encontrar agora, no momento de ouvirmos a Tua voz, e que nos deleitemos em Ti, e que por ela sejamos conduzidos a um encerramento deste ano sem exageros, que glorifiquem o Teu nome, e ao início do novo ano também sem desvios da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A nossa luta, irmãos, nessa vida, chega a um ponto que nos sentimos exaustos. Enfrentamos diversas dificuldades, problema das injustiças, problema nos relacionamentos, são problemas familiares, são problemas sociais os mais diversos, são muitos os nossos problemas. E a gente sai de um e às vezes enfrenta um pior. Parece que o anterior era apenas um treino para um problema maior, né? E nos sentimos então exaustos. Não tem sido fácil para ninguém. E todos precisamos de descanso e consolo reais. Todos precisamos de descanso e consolos reais. É uma criança, pela própria inexperiência, idade, e agravando a isso também, se os pais não fizerem o devido trabalho com elas, as crianças não têm noção disso que a gente está falando na introdução. A vida é difícil, a vida é um sofrimento, uma exaustão, né? Tantas coisas erradas, tantos problemas, além de nossos pecados. Elas não têm ideia, elas acham que a vida é diversão, é brincadeira, né? Elas não têm noção das responsabilidades nenhuma. Ela não faz nenhum cálculo para o dia de amanhã. Tem uma virtude com a qual a gente precisa aprender, que elas têm uma dependência natural dos pais e de Deus, uma dependência natural. E a Bíblia fala para olhar para a criança, porque a criança, quando confia mesmo, né? Ela depende mesmo. Então a nossa confiança deve ser como a da criança, mas existe essa insensibilidade com relação aos problemas, às circunstâncias que nos deixam exaustos. E elas não, com isso, avaliam a necessidade de descanso e consolo reais. Elas não conseguem imaginar, eu preciso de descanso, o que é isso? Elas acham que é dormir somente, mas não é. Nós precisamos daquele descanso real da alma, daquele descanso que só Deus é, daquele consolo que só Deus traz. E até quem não admite essa necessidade por orgulho precisa de paz. Agora, que tipo de descanso e consolo queremos? Que tipo de descanso e consolo reconhecemos? De quem e com qual validade esperamos dias melhores? Tem uma música
um rock, né, que é cantado aí, dias melhores. Estamos buscando, esperando dias melhores para sempre. Não sei quantos conhecem, né? Acho que é o Jota Quest quem canta, dias melhores para sempre, nós estamos esperando. E eu ouvindo aquela música e vendo o show deles, eu pensando, o povo está buscando que dia melhor? O que é que eles enxergam de melhor para sempre, para sempre? É o clamor da alma, mas o que é que eles conceituam? Dias melhores são daqui. Pela música mas não existe dias melhores aqui, sem Deus, sem Cristo. Por isso a pergunta, que tipo de descanso e paz nós queremos? De quem e com qual validade esperamos dias melhores? Todos sabemos que quando os problemas passam, outros vêm, todos sabemos. Ou seja, continuamos depois de um problema ou de uma série de lutas e dificuldades, continuamos experimentando mais problemas, né? Se o descanso e consolo for somente uma solução humana, será algo passageiro, não eterno, não atenderá ao anseio último do nosso coração. Isso aqui é muito importante. Eu não preciso somente, por exemplo, ser curado da enfermidade, não é só isso. Eu não preciso apenas vencer um problema financeiro, não é só isso. Ou um problema de relacionamento. Se a necessidade última da minha alma não for atendida, depois daquele, eu vou estar ainda sem o consolo de Deus, sem o descanso de Deus. Eu só saí daquela enfermidade, mas ainda estou sem o consolo e sem o descanso de Deus. E como eu disse nas primeiras palavras, se eu não tiver a ideia real dessa necessidade, eu não vou reconhecer também a solução real, o descanso da minha alma, não vou reconhecer, não vou ter noção disso, não vou saber quanto a minha alma precisa, né? Ela precisa de Deus. E olha que coisa interessante, quando a gente então tem a Deus, quando a gente realmente tem a Deus, quando a gente chega nesse descanso, nessa paz real, até enfrentando problemas piores, a paz não passa. A paz real não passa. Eu não estou falando de confiança arrogante, eu estou falando da paz que quem tem em Cristo, em Deus, sabe do que eu estou falando, que não dá para explicar. É a paz que excede todo entendimento. Como que eu vou explicar? É Jesus que é essa paz. Ele é a paz. Deus é esse descanso eterno. Então quem tem enfrenta situações como Daniel enfrentou na cova dos leões, e nós aprendemos ali, e não sai da minha mente, porque a mensagem vem para todos nós, né? A comparação entre ele e Dario, que o condenou, ainda que levado numa conspiração, o condenou. E Dario passa aquela noite sem dormir. Um homem livre, um homem poderoso, o mais poderoso do império da época, famosíssimo, riquíssimo, porém perturbado, porque não tinha o descanso de Deus. Do outro lado você tinha um homem preso, um homem condenado dentro da cova e em plena paz. Por quê? Porque tinha a paz de Deus. Ela excede todo entendimento. Você não precisa sair das circunstâncias ruins para gozar dessa paz. E é disso que o texto está falando e está buscando nos conduzir a mensagem de Deus para o nosso coração hoje. Muitos querem um descanso apenas de enfermidades físicas, outros apenas de medos. Eu não queria ter medo, eu queria ser uma pessoa que não tem medo de nada. Aos que dão tudo para nunca mais entrar em depressão, então o problema seria só sair de depressão, e se eu não tiver mais depressão, para mim está tudo resolvido. Aos que querem se libertar de culpas passadas, traumas de infância, aos que não querem ficar pobres, então querem se livrar só do problema financeiro, os que querem crescer academicamente, os que não querem morrer, e daí por diante. Cada um tem
a sua visão de descanso. Eu só quero sair desse problema que identificou, pontuou ali. E se eu então sair desse problema financeiro, para mim está tudo bem. Mas se Deus não for seu descanso, não está tudo bem. O próprio Senhor Jesus conta aquela parábola do homem que plantou muito e colheu muito. Depois daquela colheita muito farta, ele disse: agora eu posso descansar para sempre aqui, porque eu tenho o suficiente para muitas gerações, então não preciso mais trabalhar. E a própria voz de Deus perguntou ali na hora: louco, esta noite pedirão a tua alma. Então Deus tinha decidido para que naquele dia da colheita, quando ele deitou em berço esplêndido, com a consciência que não vou trabalhar mais, não preciso mais ficar preocupado, era o dia da sua morte. Foi naquele dia daquela colheita, era o dia da sua morte. Louco, diz a palavra do Senhor, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens para oferecer? Ele estava perdido. Nós temos que nos preocupar com isso. Se hoje Deus pedir a minha alma, onde eu estou? Estou com Deus, com Cristo, ou estou sem Ele? Onde eu estou? Né? De onde vem o meu socorro quando eu saio dessas coisas? Qual socorro eu estou recebendo? Dos homens? Quem pode nos dar o descanso que a nossa alma precisa? Somente Deus. Só Deus conhece, irmãos, todas as dores, e só Ele pode dar o descanso e consolo reais de qualquer situação horrível. Veja bem, descanso e consolo reais. Porque quando você tem um descanso de uma enfermidade física, ali não foi ainda um descanso e consolo reais. Não foi. A necessidade física não é a única necessidade que eu tenho. Eu tenho necessidade física e espiritual. Eu tenho que ter alguém que consiga resolver os meus problemas completos. Alguém que me conheça mais do que eu me conheço. E me ensine sobre quem eu sou. E resolva todo o meu conhecimento de mim mesmo, o problema que eu tenho a respeito disso. E me trate física e espiritualmente. Eu preciso desse. E só Deus pode fazer isso. Deus pode dar descanso e consolo dos sofrimentos físicos e espirituais. E é como o capítulo 40, você pode dar uma olhada aí, começa no verso 1. Né? Vamos dar uma olhada e ler juntos. Verso 1. Verso 1, verso 2. Juntos. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Deus mandou o seu mensageiro, profeta Isaías, entregar essa mensagem maravilhosa, né? Uma mensagem de consolo para o povo de Deus. Olha que maravilha, consolai, povo meu. É uma mensagem de esperança que põe alegria no coração aflito, né? No coração dos aflitos, porque é uma mensagem de Deus. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem confiável, é uma garantia, porque é Deus. Se Deus está dizendo, não importa as circunstâncias, consolai. Você pode continuar na cova e Deus dizer, você vai passar a noite aí, Daniel, mas eu estou com você, consolai. Aí Daniel se alegra, descansa. Já do outro lado, o homem está livre, é poderoso, é rei, mas Deus não disse consolai, ele não se consola. Se consolar, está num fundamento vulnerável, não é? Está num fundamento constante, igual com esse ventilador, liga e desliga. Não está certo esse negócio, né? Está errado. É uma mensagem então de esperança, e Deus sabe, só Deus sabe renovar as nossas esperanças como o seu povo, as esperanças do seu povo. Só para os irmãos se situarem, né?
Isaías tem muito a ver com o que a gente está estudando em Daniel, sobre todo o sofrimento da Babilônia e tal. Então, Isaías desempenhou o seu ministério numa época de muito conflito, cheia de violência, marcada por hostilidades pertinaz de Israel, que era o reino do norte. Veja a situação como que era naquela época. Israel e Judá já tinham se dividido. Aí você tem Israel, um reino do norte, e da Síria, que nos dias de Acais, filho de Jotão, se aliaram contra Judá. Então veja, eles se aliaram contra Judá, Israel se aliou contra Judá e subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Tá no capítulo 7, você vê aí já nos primeiros versos isso muito claramente. E também aconteceu que no ano 14º do rei da Síria, do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, eu já mencionei sobre ele em Daniel, que é o rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou, está lá nos capítulos 36, 37, aqui de Isaías. E além disso, em 721, então, quase 100 anos antes de Daniel, Sargão II, que era o sucessor do rei Salmanasé, conquistou e arrastou a cidade de Samaria. A gente está lá em segundo Reis 17, pondo fim com essa destruição à independência nacional do reino de Israel, que a partir de então ficou reduzido à simples condição de província do Império Assírio. Preste bem atenção ao contexto. E aí esses 66 capítulos de Isaías podem ser agrupados em 3 grandes seções. Você tem a primeira seção do capítulo 1 ao 39, e aí para a gente enxergar onde é que a gente está, no capítulo 40, para a gente ter ideia do que Isaías está tratando, qual é a mensagem de Isaías aí, nessas sessões de Isaías. Então, 1 ao 39, ele condena com dureza os pecados e a infidelidade do seu povo, que com a sua conduta ofende a Deus, o Santo de Israel, como ele destaca o Santo de Israel, para poder mostrar, olha, como é grave, vocês estão tratando o santo dessa forma, como é grave isso. Aí você tem a segunda sessão, que é onde estamos, capítulo 40 ao 55, portanto 15 capítulos, do 40 ao 55. E ele apresenta um vibrante, empolgado discurso de consolo. Por isso que ele começa dessa forma, consolar, e aí mudou já o discurso. Primeiro ele deu uma dureza muito grande e falou contra os pecados e trouxe as ameaças e tudo mais. Mas a ameaça de Deus não é para destruir. As ameaças de Deus, a tristeza de Deus produz alegria. Deus, quando ameaça, é para salvar, é para corrigir, é para tratar. Ele é um pai amoroso. E só parte para a eternidade sem Deus quem despreza a Deus constantemente e não se importa nem Deus punindo, não se quebranta. Mas Deus traz uma mensagem dura para justamente tratar o coração e salvar. Então, a segunda sessão é isso, é consolo, falando para os que estavam exilados na Babilônia. Por isso tem a ver com o que a gente está aqui tratando em Daniel também, a esperança que em breve eles retornariam à sua pátria, a Canaã, a Jerusalém, a Israel, eles retornariam, ou seja, uma mensagem de redenção, que é a mensagem que representa a mensagem espiritual. Aquele povo queria voltar para a sua pátria física, mas os crentes verdadeiros de lá não estavam presos na física, estavam presos na espiritual. Sabiam que ali era uma representação de uma mensagem espiritual, que é a nossa. Deve ser, se somos todos crentes de fato, deve ser um anseio da nossa alma, Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Eu não quero adorar a Jesus do jeito que eu sou, no sentido de que, por mais que eu me esforce, por mais que eu ore, por mais que eu leia, que eu cante, e até o culto seja tudo certinho, a mancha do pecado ainda está em mim, e eu não consigo desfrutar de Deus, me alegrar em Deus,
pensar em Deus, meditar em Deus, adorá-lo sem impedimento. Eu não consigo, ainda tem a mancha do pecado. Por isso que Paulo queria partir, porque ele sabia que o melhor ato dele, por mais que fosse aprovado por Deus, e era porque era resultado da graça, ainda assim nesta vida não é tudo o que vai ser quando não tiver mais pecado, e o seu Deus ainda é desonrado com essa mancha de pecado. Então é uma mensagem, essa mensagem aqui que ele traz de redenção, que o povo espera, falta poucos dias, em breve Deus vai redimir, vai nos tirar daí, que é a segunda sessão aqui do livro, de retornar e tal. É uma mensagem de esperança, né? E a gente vê aqui eles com essa esperança de em breve retornar à pátria, e é o anúncio de Isaías, com que o Senhor, pela palavra do profeta, põe alegria no coração dos desterrados, dos espalhados pela terra, né? Ciro, o rei persa, nós vimos em Daniel que ele foi o instrumento escolhido por Deus para levar o fim da libertação e a repatriação do povo. Isso vai estar aqui em Isaías, nos capítulos 44 e 45, descritas com palavras que às vezes lembram o êxodo do povo lá do Egito, né? E a terceira e última sessão é nos capítulos 56 em diante, então 10, né? Você tem então 39, 15 e 10, divisão, certo? Fica bem fácil. Isaías divide assim 19, 15 e 10, que é formada de uma série variada de mensagens. São várias mensagens dirigidas, sem dúvida, aos judeus repatriados da Babilônia, já voltaram, já foram restaurados, e as condições históricas que aqui são descritas pareciam indicar que esta parte da profecia de Isaías se refere a uma época posterior às que fazem referência às duas primeiras sessões, e com certeza né? Então o profeta trata aqui de lutar contra o desânimo que se havia apoderado de quem, sem meios e suportando a inimizade das nações vizinhas, trabalhava para reconstruir a sua nação e devolver a Jerusalém o seu antigo esplendor. É isso que eles olhavam. Eles voltam e eles vão reconstruir a casa e tudo, a casa de Deus, e eles veem a glória aqui não é a glória anterior, pelos mais velhos, né, que viram aquilo, não é a glória anterior, e eles sonham com toda aquela glória anterior. Eles estão lutando com isso, eles estão se esforçando para isso, e é óbvio que assim, você foi liberto, as gerações ali que agora estão, né, foram libertas e tal, estão voltando para reconstruir-se como nação, pegar todos os textos, todos os livros ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, entender tudo aquilo, voltar às construções todas, mas não são mais as mesmas coisas, e diante de tantos desafios e lutas e cansaços e falta de condições, falta de mão de obra e oposições de tanta gente, não é fácil. E Deus então vai me dar uma mensagem de esperança, de consolo, para que eles não desanimem, para que eles não desistam, para que eles continuem. E a causa dos males, proclama o profeta aqui, está no pecado. O que é que ele vai falar aqui? Vai falar contra o pecado. E a salvação definitiva não alcança Israel, mesmo com todo aquele esforço, toda aquela luta. Essa salvação definitiva em Jesus não alcança Israel, porque ele impede os graves pecados em que incorrem o povo e os seus maus governantes. O povo e os seus maus governantes vão para o pecado que impede que esse povo chegue à salvação. Corrupção do direito e da justiça, isso que a gente reclama hoje, está tudo invertido. O direito e a justiça estão corrompidos. O justo é tratado como inocente, o inocente como o culpado é tratado como inocente, o inocente como culpado. Isso que a gente vê na sociedade está acontecendo aqui, e ele fala contra o povo. A perversão dos valores e das práticas da religião, a religião corrompida, e ele fala contra essas coisas. Mesmo o povo
sendo liberto, tendo passado por tudo aquilo, o povo repete pecados, né? E os comportamentos imorais. No entanto, o Senhor fará com que um dia Jerusalém resplandeça, pois Ele, que é fiel às suas promessas, assim o anuncia por meio dos profetas. Venha a luz, venha a tua luz. Isaías 61. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Que maravilha! Então, outro texto: novos céus e nova terra que Deus há de criar, né? E todas as nações verão a cidade de Sião como diadema real. Olha a poesia, como diadema real na mão do teu Deus. Deus traz a mensagem de que Ele mesmo fará o povo brilhar assim. Isso está se cumprindo em nós. Nós somos esse Israel espiritual onde se resplandece a luz. Mas isso se cumprirá completamente com a vida de Cristo e a nossa glorificação. Mas nós estamos já sendo conduzidos assim pela graça de Cristo. Se todos somos crentes, a nossa adoração, a nossa oração, nosso culto, a nossa vida, conduzido por Cristo, pela palavra de Deus, no padrão de Deus, já resplandece, já é luz. Deus nos tirou das trevas. O pecado não tem a palavra final sobre nós. Às vezes ali parece que o velho homem vai ressuscitar, mas não ressuscita. É sempre a santidade que tem a palavra final na nossa vida. Então nós enfrentamos coisas do padrão de vida passado, pressões, provocações, injustiças, passamos por tantas dificuldades, aí o sentimento de reclamação, murmuração, dúvida e medo, vingança, ódio, qualquer coisa vem para aflorar, mas aí você vai lá e perdoa, irmão, e ora pelo inimigo, e se reconcilia, no padrão de Deus, não por desencargo somente de consciência, mas porque você tem um Salvador, a vida foi renovada, e você recomeça ali no Senhor. Quem tem a palavra final na vida do verdadeiro crente é a santidade, não é o pecado. Nunca vai ser o pecado. E você vai sendo preparado para cada nova situação difícil, cada novo desafio ruim. Você vai se firmando, sendo firmado. Olha que maravilhoso, Deus prometeu e Ele está cumprindo. E aí você lê relatos que humanamente parecem impossíveis. Você lê testemunho dos apóstolos, você lê testemunho da igreja primitiva. O mesmo povo que crucificou é o mesmo povo que vai morrer por quem crucificou. Isso é maravilhoso. Aí você lê testemunho de Paulo, o que procurava destruir uma fé, agora está sendo perseguido pela mesma fé. Aí você vê os testemunhos posteriores, os pais da igreja, como o nome dele, que eu citei aqui, que ele foi queimado e glorificou a Deus. Policarpo. Aí você tem o Policarpo, que maravilha. Você olha assim, é possível um homem adorar a Deus, se sentindo honrado enquanto está sendo queimado? É claro que é possível. É Deus cumprindo a sua palavra. Eu vou restaurar vocês. E o Israel de verdade, o Jerusalém de verdade, é uma cidade. Ele descreve a cidade como uma mulher bem vestida, porque o nosso relacionamento de igreja com o nosso Salvador, com Deus, é um relacionamento comparado a um relacionamento conjugal, onde deve haver intimidade, onde deve haver santidade. Por isso que, se nossos casamentos, a gente tem aquela visão assim, eu não quero casar, casamento não presta, e passa essa ideia, se eu ficar viúvo no caso de novo, a gente entende, pode ser, mas tem alguma coisa errada no casamento, porque não é para ser assim. Casamento é para ser igual, estou lembrando de improviso aqui, aos pais da Dalila, né? Até hoje namoram, e você olha para um casal ali, aí eu já dei isso como testemunho, namoro aí, mas com quantos anos ele está hoje? Seu pai? 76. Não é para perguntar a você, não? O Edu já está se escondendo ali. 76. Que não mora. Então, a igreja, Cristo é o noivo, ela é a noiva. Aí vem aquelas descrições. Ela ama o seu noivo. Vocês já leram Cantares? Aquele romance todo. Ali não é
de Hollywood, não é fingido, não, é verdadeiro. Hollywood copiou, tenta copiar, só que aí corrompe, né? Ali é verdadeiro. É a noiva e o noivo, então ela é bem vestida. E o que é o vestido? Sempre cores brancas, e aquelas descrições todas para falar de quê? Falar de santidade, de pureza, falar da beleza que Jesus, que é o noivo e a razão de tudo, pela sua glória coloca como honra, como dignidade na vida restaurada de um povo que era inimigo. E a palavra de Deus diz quem era a igreja, né? Quem era a igreja? Uma mulher adúltera. É assim que a igreja é chamada. Uma mulher adúltera que Jesus assumiu para si, mesmo sendo adúltera. E agora eu vou, com a minha vida, a minha honra, eu vou te honrar, eu vou te restaurar, eu vou te purificar, eu vou mudar todo o seu caráter, toda a sua natureza, todo o seu ser. Essa é a mensagem de Isaías aqui. Israel seria um diadema de graça. Então, por que somente a mensagem de Deus renova as esperanças do povo de Deus? Por duas razões. Primeiro, por ser de Deus. Você não pode ir para um psicólogo achando que a mensagem do psicólogo vai me restaurar de tudo. Não vai. Ou você confiar em você mesmo, não vai. A sua mensagem, a mensagem do psicólogo, a mensagem da cultura, da sociedade, não te restaura. Ou restauram essas mensagens. Mas apenas a mensagem de Deus por ser de Deus. E segundo, por ser uma mensagem para o povo de Deus. Por ser de Deus é que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor do universo e nada escapa ao seu domínio. Logo, ao mesmo modo, ou do mesmo modo, o Deus que entregou o seu povo nas mãos dos seus inimigos devido à sua infidelidade, Ele o libertará. É Ele que libertará, fazendo uso do mesmo poder que exerceu na criação do mundo. O que é a nova natureza em Cristo Jesus? Uma recriação, você é tornado um novo homem. O poder que criou tudo, pela palavra do seu poder, é o mesmo poder criador para te fazer de novo. Ele me cria, Ele te cria. Olha, isso é maravilhoso. Se eu caminhasse até aqui numa igreja pentecostal, está todo mundo dizendo aleluia. Não estou querendo que vocês baguncem o culto, não, mas para apenas trazer a atenção aqui da alegria que isso é a verdade de Deus para o nosso coração. E porque uma mensagem, por ser uma mensagem para o povo de Deus, né? A segunda razão é essa. Você conhece o verdadeiro Deus? Nós conhecemos o verdadeiro Deus? Você é povo de Deus? Nós somos povo de Deus. Porque veja bem o que está dizendo aqui. Para quem é povo de Deus, e para quem é povo de Deus, há benefícios preciosos ao esperar em Deus. Há benefícios preciosos ao esperar em Deus. Irmãos, é uma grande bênção esperar em Deus. E todos precisamos aprender a experimentar essa confiança. Veja bem, todo aquele sofrimento, Deus puniu o povo em dobro, tratou dos pecados do povo, mas na verdade era Deus presenteando o povo para ensiná-lo a esperar em Deus. Às vezes a gente está enfrentando dificuldades, circunstâncias ruins e não percebe, não tem essa sensibilidade que é Deus me abençoando para que eu não me apegue com as coisas daqui, senão eu troco Deus. Não estou com isso justificando você ser negligente, estou falando do trabalho espiritual. Você está sendo diligente, mas Deus está tratando, circunstâncias ruins estão acontecendo, Deus está administrando isso para tratar espiritualmente de você. E é isso que Ele fez com o povo, castigou o povo, porque o povo era rebelde, mas foi um castigo em dobro, coisa que Ele não fez, como nós vimos em Daniel, com outras nações. Deus nunca fez com outras nações o que fez com o seu povo, mas subjugou o seu povo para ensiná-lo sobre a maravilhosa e incomparável bênção de esperar em Deus. Isso é maravilhoso. Eu sei descansar em Deus.
Eu sei depender de Deus. Não é ser negligente, não é cruzar o braço, mas eu sei depender de Deus. Tem uma dependência que é muito natural. Eu costumo dizer assim, se o nascimento acontecesse da seguinte forma, ninguém queria nascer. Se, por exemplo, primeiro nós existíssemos antes de nascer, porque Deus nos criou ali, e aí ele dissesse assim, eu estou aqui adulto, ele dissesse assim, eu vou te reduzir a uma substância sem forma no ventre de uma mulher, o tamanho é esse. Aí eu olho lá dentro, eu vou te reduzir lá dentro, e aí você vai passar 9 meses, o processo todo é esse, olha aqui como é que vai ser, aí me mostra tudo isso, e depois você vai passar por essa abertura aqui, nascimento virginal, né? E vai encolher essa parte aqui, tudo, você vai sair ali e tal, e todo banhado de sangue. Eu diria, eu não vou nascer não, pode esquecer. Então tem dependência que é natural. Você nem sabe, ele bloqueia, você não tem conhecimento daquilo, ele já coloca lá e você nasce. Não é assim? As mulheres, eu acredito, não sei se passou na mente das irmãs aqui, mas depois de entender o que é o nascimento, na hora do parto dá um medo, né? Ai, se eu pudesse voltar. Só não volto porque não tem jeito. Não é assim o sentimento? Se pudesse, eu não teria não. Porque e agora? Como passa esse negócio? É a primeira vez. E aí, dor, contração e aquela coisa toda, e aí vem. Esquece logo em seguida, é um negócio de Deus. Assim, você esquece em seguida porque viu o bebê e já perdeu a noção do negócio, esqueceu da dor. Então tem dependência que é natural. Mas eu tenho que ter essa dependência especial, sobrenatural, fazendo essa comparação, porque eu preciso da graça, eu não posso brincar com isso, e eu preciso entender isso e reconhecer, meu Deus, eu preciso depender do Senhor, descansar, ter paz do Senhor, que excede todo entendimento, e viver no Senhor, para o Senhor. Seja qual for a circunstância, é mais fácil falar, mas eu não quero essa coisa de falar não, eu quero viver essa dependência, a alegria de depender, o prazer e o privilégio, esse é o benefício tão comparável e calculável, depender do Senhor. Por isso muitos que ainda não têm essa dependência e quer ter o controle na mão, fica naquilo de que eu não quero morrer, porque da mesma forma como nascer, só que agora já sabe como é que é, eu vou passar pela morte. Não sabe como vai ser o passar pela morte, só sabe por culpas e medo de Deus e falta de conhecimento que está distante de Deus e tem um medo tão grande que não quer nem falar da morte. Aí prefere nem pensar na morte. E quando vê que está se aproximando, aí começa aquela angústia desesperadora. Ao invés de uma alegria de adoração, uma angústia desesperadora. Pecaminosamente eu estou falando. Não como aquele sofrimento do próprio Jesus na cruz, Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Até porque, além da fraqueza humana que está sendo demonstrada ali, Jesus estava para a condenação eterna, né? Ele estava recebendo a condenação eterna, é outra coisa, né? O desamparo de Deus. Mas quem não tem a Deus tem um medo pecaminoso, porque não tem descanso, né? Continuando aqui no verso 30, vemos que, primeiro, a força do homem falha facilmente, mas a de Deus nunca falha. Observaram aí? Isaías 40, 30. A força do homem, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. A força do homem falha, em contraste com a de Deus, que nunca falha, né? Segundo, a graça de Deus é eterna e espiritual, enquanto a prosperidade do mundo é terrena e passageira. A graça de Deus é a marca da verdadeira igreja de Deus e a diferença entre ela e o resto do mundo. Como é que eu sei que eu sou de Deus? Se a graça estiver aqui, a graça de Deus. O mundo vive sem essa graça. A diferença entre a igreja e o mundo é que a igreja tem a graça de Deus. Terceiro, é que os jovens se cansam e se fadigam, significando os de mais vigor. Mas veja a mensagem de Isaías com isso, né? Refere-se aos que
vivem com extrema ousadia, fundamentados em suas forças e saúdes naturais. Aí é comparado ao jovem, porque o jovem tem esse vigor natural, né, que vai passar, como o texto está mostrando aqui. Então, razão pela qual esses se expõem mais aos perigos e desistem, como também as suas forças são humilhadas. Vão se expondo mais, vão usando mais aquilo, mas vê que chegam nos seus limites, desistem, e daí por diante. Se bem que os jovens hoje já não estão nem cumprindo esse versículo aqui, né? Os jovens são fortes e tal, têm um vigor natural. Hoje parece que os jovens já não tem mais nada disso, né? Eu liguei essa semana para um colega que tem, acho que vai fazer 80 anos, e é um pastor já jubilado, foi jubilado agora, parece que 2024, e ele estava de ônibus, saiu do Rio de Janeiro na quinta de manhã, estava indo para Aracaju, porque as igrejas lá de Maceió, o concílio de lá estavam resolvendo um problema disciplinar em Aracaju. Não sei porque colocaram em Aracaju, mas estavam resolvendo lá. Era de Maceió, mas estava. E aí eu ligo para ele, rapaz, eu estou no ônibus desde ontem, com essa idade. Estou no ônibus. Por quê? Porque eu vou ser o defensor de um caso lá e tal. Eu digo, é mesmo? Por que não foi de avião? Convocaram assim de uma hora para outra, eu fui procurar passagem de avião, não consegui e tal, tenho que pegar um ônibus no desespero aqui, estou indo, vou chegar hoje à noite, eu liguei na sexta, chegar hoje à noite, 11 horas da noite. Tá bom, e a dormida? Não presta não, é nesses bancos aqui do ônibus, vocês já viajaram de ônibus, sabe como é? É terrível. Desde que eu conheci, eu digo a ele, rapaz, está passando essa geração para frente, assim, que não come o pão da preguiça, né? O camarada está saindo do rio para defender a causa de alguém e não tem lucro com essas coisas, sabe? Mas ele está indo lá, não, eu vou lá, questão eclesiástica, né? Em relação. E aí chegou lá, passou o dia todo no sábado, aí no domingo conseguiu passar de avião, já tinha conseguido nesse intervalo, né? Aí voltou de avião no domingo, já me mandou mensagem hoje cedo, desejando feliz ano novo, nessa atividade, assim, com essa idade. O jovem hoje, meu Deus do céu, se fizesse uma viagem dessa, chegasse lá para defender, não vou defender não, vou dormir, eu passei 2 dias viajando, não é o argumento? Vou dormir, eu passei 2 dias viajando, e você que se vira aí com o seu processo, mandei pecar, não era assim? É o jovem de hoje. Então, aqui está mostrando, Deus está usando essa linguagem para mostrar que o vigor humano é humilhado pelo próprio limite e também pelo próprio Deus. Da mesma forma, então, todos os que se orgulham de algum dom que Deus concede e confia em si mesmos, Deus humilha. Deus humilha. E além dos benefícios de confiar no Senhor, já vistos até aqui, quais são os benefícios citados aqui no verso 31? O benefício para quem espera em Deus são ter o vigor renovado enquanto espera pelo Senhor, experimentam a qualidade de relacionamento com Deus e vida, como as águias em voos ascendentes. Preste bem atenção nisso. Quando ele compara com a águia, a ideia de águia em voo ascendente, e estão prontos para cumprir o seu dever com alegria. Então você tem aí a primeira parte, renova as suas forças, né? Que está no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa é a primeira parte, renovam as suas forças. Renovar as forças significa ser paciente, ao invés de conquistar pela violência e precipitação. Então é paciente, mas uma paciência santa, né? Não é uma paciência que cruza os braços, continua diligente, mas não vai para o pecado, para a independência de Deus. Não, continua diligente, mas sempre na dependência do Senhor. Diligente, mas sempre em oração, do jeito que Deus quer, faça a tua vontade. Diligente, faça a tua vontade, estou sempre na dependência. O pecado nunca será a razão para resolver o problema. O vigor então é renovado enquanto espera pelo Senhor. É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, falado
por Paulo. É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Estejamos então, irmãos, conscientes de nossas fraquezas, para que possamos ceder ao poder de Deus. Segundo aqui, subir com asas como águia, está aqui no texto. Sobem com asas como águias. Estão acompanhando aí? Segundo, isso é maravilhoso. A águia significa aqui como águia, né? Que o crente experimenta, como eu disse, uma qualidade de relacionamento com Deus e vida, como as águias em voos ascendentes. Águias em voos ascendentes. As águias experimentam ares melhores. Em voos ascendentes, ela vai para ares melhores. Olha que lição maravilhosa. Ares melhores. Ambientes melhores, né? Paisagens privilegiadas. Colocaram umas câmeras sofisticadas, 4K, no dorso aqui de águias. E aí hoje fazem documentário com aquilo, eu gosto de ver. E aí eu monto ali no corpo das águias onde estão as câmeras e vou com elas. E que negócio maravilhoso. E você vê elas voando ali, sobrevoando e tal. Paisagens melhores, ou seja, rapaz, que privilégio ser uma águia. Eu queria voar. Daqui eu dava um salto. Hoje, no final de ano, você ia terminar o culto, eu estaria lá em Aracaju, já. E o paisagem daquela. Isso é uma linguagem espiritual. Se você ainda não aprendeu a viver como uma águia, você não enxerga as coisas como Deus está querendo te falar. Você tem voos rasos, você nem voa. Você vive por aqui, igual a chacal, sabe? Animais em putrefação para se alimentar, essas coisas. Você vive de coisas da terra, assim. Mas como a águia não, você ascende, você sobrevoa, sua visão é maior, é melhor, é privilegiada. Áreas melhores. Elas podem ainda voar sobre as nuvens das tempestades. Aí os documentários dizem que quando as águias veem uma tempestade, ela tem uma visão muito melhor do que a do gato que enxerga à noite, né? Olha, crianças, veja a mensagem de Deus. O gato enxerga à noite. Nós não enxergamos. Então o gato vê melhor do que nós. Só que o gato perto da águia é como se estivesse cego. Imagine como a águia enxerga. O gato perto da águia é como se estivesse... E a águia tem uma habilidade de pegar foco lá distante, miudinho, que você não enxerga, e ela tem uma lente que traz para perto e ela enxerga perto. Por isso que ela desce já para a caça. Ela enxergou de lá onde ela estava. Então ela enxerga a nuvem lá, ela vê a tempestade. Você acha que ela vai fugir da tempestade? Não, ela vai tranquila. Aí quando está chegando perto da tempestade, ela passa por cima da tempestade. Sobem com asas como águias. Ou seja, o crente passa por cima das tempestades, enfrentam as tempestades assim, passando por cima, no sentido de que não é derrotado pela tempestade. Vocês estão enxergando que mensagem? Olha o benefício de esperar em Deus. Vem o sofrimento, vem os problemas, a gente passa por cima. Eu estou feliz. Eu vim para cá e a gente veio orando no carro, eu com o olho aberto, claro. Vim orando, dirigindo ali, feliz da vida, eu pensando, meu Deus, a projeção do conselho em dezembro do ano passado, essa igreja já estava fechada, e nós estamos aqui, eu recebi o 13º. Nós olhando para trás assim, as contas pagas, falando só de coisas pobres, de migalhas. Mas e as bênçãos espirituais como Deus nos tratou, irmãos? Como Deus nos tratou? Abrindo um parentezinho aqui, Abacuque foi avisado por Deus de que vinha sofrimento para ele e para o povo, né? Abacuque foi, e aí ele ficou inquieto, não quero passar por isso. É como nós, né? Muitas vezes Deus diz bem assim, tem que tratar disciplinamente esse povo, mas vai sair da igreja, mas tem que tratar, eu estou mandando, aí a gente vai tratar. Já no começo de tratar, a rebeldia é tão grande que some. Aí Deus, é isso mesmo, era para eles sumirem e vocês seguem firme aí. Era isso mesmo, deixa que agora sou eu que vou tratar lá, esses rebeldes.
E aí você, mas vem sofrimento aí, mas a situação da igreja e tal, e Deus, ó, filho. Aí você diz, eu não quero passar. É semelhante. Deus está dizendo, Abacuque, eu vou tratar com vocês todos. Senhor, eu não quero passar por isso. Não, esse caminho não. Vou tratar, Zé. Eu vou tratar Abacuque. E Abacuque ora e pede a Deus e clama, e se ajoelha, e se humilha, coisa que a gente não faz. Mas Deus não ouve os clamores, Deus faz passar. Ou melhor, ouve com gemidos inexprimíveis o Espírito, né? E aí refaz a oração. Não, ele precisa passar. Ele está pedindo para não passar, mas ele quer mesmo conhecer o Senhor, viver para o Senhor, depender do Senhor, confiar no Senhor. Então põe para passar. Manda bala. A oração do Espírito dizendo manda bala. Está bem errado, por isso que eu não sei orar como convém. nem para exemplificar deu certo. E aí manda bala. Daí vem a oração de Abacuque, depois que ele já tinha sido humilhado e tudo, e aprendeu a confiar em Deus. Aí entendeu tudo. Ele aprendeu essa bênção espiritual que a gente está aprendendo aqui hoje. Aí ele faz a oração assim, Senhor. Aí ele pede sofrimento, aí, que no curral não haja gado, que o fruto da oliveira minta. Ele mudou a oração agora. Agora, se eu for esperar no Senhor, se o Senhor vai ficar comigo, agora pode faltar tudo, Senhor. Ele já aprendeu. Olha que lição Deus deu para ele. Tomara que Deus dê essa lição para os nossos filhos. Eles ainda não estão nesse caminho, não. Dá para ver, eu estou vendo daqui de longe. Não estão ainda. Nossas crianças ainda não estão nessa fé espiritual, não. Eu posso perder tudo, mas não Jesus. Não estão, não tem nem noção do que é isso ainda. Por isso, se você soltar aqui, ela vai preferir aqui no culto, pega um brinquedo aí qualquer, ela vai preferir o brinquedo do que, né? Não tem noção ainda de quem é Jesus. A gente fala das crianças que elas demonstram mais fáceis, mas às vezes é o nosso caso, né? Se alguém chegasse aqui e dissesse bem assim, quem parar o culto aí agora, eu dou R$1 milhão, né? Igreja, tomara que não ficasse até sem o conselho. Estou dando R$1 milhão aqui a quem deixar o culto sair aqui agora e sumiu todo mundo. Porque a gente sofistica, né? Ou então se ficar, não, só para não me chamar de hipócrita e dizer que eu, mas rapaz, eu queria sair daqui para ir lá pegar o R$1 milhão, aí fica aquela coisa tentada, né? O benefício então está sendo ensinado aqui para a gente não trocar Deus por migalhas, sabe? Subir como águia. Pessoas que aprenderam a viver com Deus, na dependência de Deus, que tem outros áreas e enfrentam as dificuldades e não troca Deus por migalha. A visão é outra. Mas o ponto do profeta é dizer que há uma qualidade de relacionamento do crente com Deus privilegiada, como tem sido então, irmãos, a qualidade do nosso relacionamento com Deus. O assunto de domingo, como tem sido? Qual tem sido o nosso estilo de vida? Confiamos em Deus? Tenhamos todos a palavra de Deus como padrão do nosso estilo de vida. Vivamos além das circunstâncias. Enxergar como águia é enxergar pela palavra de Deus, além das circunstâncias. Vive então além dela, pela realidade de Deus, de que Deus é o meu socorro. Eu estou vendo a circunstância aqui e aí eu penso, não, isso aqui humanamente falando é impossível. Mas a realidade é, Deus é o meu socorro. Deus é o meu socorro, essa é a realidade. Nenhum pai pode trabalhar para a salvação do seu filho na fé em Jesus sem essa fé. A gente vai usar todo o recurso que deve usar, porque senão seremos hipócritas. Estamos orando para que Deus salve e não ensinamos nossos filhos sobre essa salvação. Não trazemos para o culto, não oramos em casa com eles e por eles, não ensinamos a palavra, não ensinamos a cultuar, não ensinamos a obedecer a Deus com alegria. Então seria hipocrisia. Mas veja, por mais que a gente sejamos impecáveis, melhor dizendo, em relação a isso, a gente não pode perder de vista isso aqui, de que Deus é o nosso socorro.
A garantia não é a minha habilidade e a minha fidelidade no ensino. É Deus que é o meu socorro. Eu tenho que reconhecer para que o Ramon, o Léo, a Gabi, a Rafinha, a Abner, a Sofia, Luana, que são as crianças que estão aqui hoje, sejam salvos. Deus precisa operar. Então eu faço tudo que Ele manda, mas confiando, Ele é o meu socorro. Ele é quem vai lá converter. Ontem eu falava com minha mãe, parece que eu me apresentei para minha mãe. Coisas que Deus fez me usando, porque o pouco que ela me ensinou, meu avô me ensinou especialmente, a igreja da minha época, na minha época me ensinou, meus líderes, meus presbíteros, sem eles terem noção. Deus me usou na escola, Deus me usou no trabalho, Deus me usou. E eu contando para minha mãe, mas não tinha nem noção. Não, eu não sabia que você passou por isso, não sabia que teve isso, não, até na justiça, uma situação que teve lá, né, que eu fui morar com meu avô aos 15 anos, meu pai foi na justiça para me processar e o processo virou contra ele. E até isso, a conversa que eu fui ter com o oficial de justiça lá, ela disse, não, eu nem sabia que eles te chamaram e que você teve essa conversa, que aí eu fui oficial de justiça, quis saber, mas por que teu pai é desse jeito e tal? Aí eu disse, porque ele não tem Cristo na vida, porque Deus ainda não o salvou, ele infelizmente, então eu oro por ele, pela salvação dele, tal. E ela, não sabia que você teve essa conversa, teve tudo isso. Agora veja, minha mãe orava e tentava no máximo que ela podia, mas ela não tinha esse controle. Quem foi que fez uso da graça para me corrigir, me frear e me converter e me levar a Cristo? Deus! Então o socorro é Deus. Pai não tem controle sobre os filhos, coração, a mente, a vontade, não tem. Mas a gente tem que usar tudo que Deus manda, sabendo, o socorro é Deus. É Ele que vai chegar no coração e frear na hora certa. O socorro é Deus. Ele vai fazer com cada um de um jeito, ensinando lá, ensinando cá, mas o socorro é Deus. Tenhamos isso em mente. O socorro é Deus para todas as áreas da minha vida. Com eles, antes disso, sejamos como Paulo e Silas, né? Eles foram para a prisão e eles oravam e adoravam a Deus, mesmo diante das injustiças e grande perigo, e com eles aprendemos que devemos adorar a Deus, independente das circunstâncias, como eu já disse, e não deixe para ter um profundo relacionamento com Deus somente quando as circunstâncias forem favoráveis, porque não vai acontecer. Temos que ser como Paulo e Silas, meu socorro é Deus. Na bonança e na escassez, meu socorro é Deus. Meu socorro é Deus não é só para te socorrer quando você está doente, em perigo. Meu socorro é Deus em qualquer circunstância. Terceira lição é correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Que significa que os crentes estão prontos para cumprir o seu dever com alegria. O que significa correr e não se cansar? Eu vou cumprir com alegria. Ontem eu fui mandar um dos filhos fazer uma coisa e chororó e não sei o que. Vem cá. Não pode fazer a coisa com reclamação e com esse choro aí. Muda o choro, muda a cara, vai fazer com alegria. Como muda assim radicalmente? Pela palavra, eu estou mandando uma muda. Você não mudou rapidamente, estava alegre e ficou com raiva? Então faz o inverso agora. É assim. Mas a graça faz isso em nós. Quando a graça de Deus está em nós, o nosso serviço é com alegria e constante. Não se cansa. Não se cansa. Por isso que é estranho você ver pessoas que prometem na pública profissão de fé, não, prometo servir ao Senhor com alegria, em todo tempo, está submissa às autoridades da igreja e tal, nisso, naquilo, e parará. Aí na primeira repreensão, prometo que serei fiel ao pecado e nunca mais voltarei a essa igreja. Assim, aí faz outro juramento, muda o juramento. Aí evidencia que a graça não está ainda na pessoa, né? Então aqui significa que os crentes estão prontos para cumprir o seu dever com alegria. E a pergunta é como nós temos cumprido as nossas obrigações. 2 Coríntios 4, 7 a 10, lemos assim: temos, porém, este tesouro
em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, irmãos, corramos para o Senhor, para que Ele nos conduza ao porto, na certeza de que Ele o fará, pois foi Ele quem abriu o caminho e jamais abandonará os seus servos. Filipenses 1:6 diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Olha os benefícios de esperar em Deus. Deus me ensina a confiar nele, me ensina a superar as dificuldades, me conduz em todas as coisas, porque o que Ele começou em mim, Ele vai completar. Essa tem que ser a nossa confiança. Essa é a confiança de todos os que têm fé em Jesus. Adeus ano velho, feliz ano novo, nesse sentido que nós acabamos de ouvir. Feliz será aquele que depender de Deus durante 2025. Feliz será aquele que viver com Deus, amigo de Deus, incansável, durante 2025. Feliz será aquele que enxergar como a águia, além das circunstâncias, acima dos problemas. Enxergar o Deus maravilhoso, o sol que brilha acima da tempestade. Feliz será aquele que cantar no coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma canção verdadeira que faz com que a pessoa voluntariamente deixe o pecado e viva para Deus. Então vivamos por esses benefícios de esperarmos em Deus e que Deus nos abençoe. Vamos cantar ao Senhor com alegria o Salmo 61, uma oração humilde. Vou encerrar a liturgia porque o dirigente abandonou o porto. Minha oração atende, ó Deus, ouve, ó Pai, meu suplicar. Dos fins da terra clamo a ti, com abatido coração. Leva-me à rocha, ó Senhor, que é bem mais alta do que eu, pois torre forte és para mim, refúgio contra os homens maus. No templo sempre assistarei eu, sob tuas asas firme estou, no esconderijo protetor, pois escutaste os votos meus, me deste a herança dos que têm temor ao nome teu, Senhor, e longo tempo dás ao Rei, seus anos duram gerações. Que permaneça diante de Deus para sempre o nosso bem. Tua verdade, teu favor, seu reino possam preservar. Assim teu nome louvarei, com salmos sempre cantarei,
Ajude-nos a guardar a Tua palavra e a não precisarmos que o Senhor castigue em dobro para ouvirmos a Tua voz, para aprendermos as Tuas lições maravilhosas e aprendermos a esperar no Senhor, dependermos do Senhor para tudo. Ajude-nos, ó Pai, a sermos diligentes, operosos praticantes do que acabamos de ouvir e vivermos esta realidade espiritual de não confiarmos nas forças dos nossos braços, nem mesmo no talento ou dom com o qual o Senhor nos abençoe. Não sermos orgulhosos, reconhecermos que nos cansamos e que precisamos do descanso do Senhor, da vida do Senhor, de Cristo Jesus, que é a vida, o Senhor é a vida, e vivermos esta vida em Cristo Jesus, vivendo em novidade de vida e uma dependência tão real e verdadeira que nos faça subir com asas como águia, correr e não se cansar, servir ao Senhor com alegria e correndo e não se cansando, não nos fatigando, não desistindo da caminhada. Ajude-nos, ó Pai, a perseverarmos até o fim, que não venhamos a encerrar 2024 com pecados, que o Senhor nos livre dos desvios, seja nos pensamentos, seja nas palavras, seja nos sentimentos. Se houver impedimento de algumas comemorações, que nós saibamos perceber o Senhor nos santificando, nos conduzindo, nos reservando para alegrias simples, sem exposições ao pecado e para uma busca santa pela Tua presença, para encerrarmos os anos sem nenhum desvio e começarmos o novo ano também na Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, também a vivermos o novo ano numa expectativa muito maior do que apenas 365 dias. Vivermos para Ti com o desejo de vivermos a eternidade para o Senhor, com o Senhor, porque a eternidade com o Senhor é a eternidade de quem se alegra em Te servir. E se não há alegria aqui, não haverá alegria na eternidade, porque a Tua palavra diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito, e o pouco significa tudo o que vivemos aqui neste mundo, porque o muito é a eternidade. Então que sejamos fiéis no pouco, já servindo ao Senhor com alegria aqui. Não achamos demais sermos fiéis 365 dias da nossa vida. Quando olhamos para Enoque, que viveu 365 anos sem se cansar em servir com alegria. Que a nossa dependência do Senhor, que os benefícios da graça dessa dependência sejam experimentados por todos nós no fim deste ano, no novo ano, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito sejam sobre nós, povo de Deus, aqui e em toda parte, agora e para tudo sempre. Amém. Está encerrado. Feliz ano novo para todos, né? Vou viajar, que Deus conduz a viagem aqui, conduz a sua boa mão. Estamos orando muito pelo outro, né? A André continua enferma, César e Aline já de férias,
vamos para Sergipe, eu estava querendo, não vai dar para ir. Então eu entro de férias, irmão. Amanhã é o feriado, né? Então não conta as férias da manhã, conta as férias do dia 2. Mas de férias dia 2. Domingo, Jesus vai falar a liturgia. Eu pega dia 12. Ainda estou aguardando a confirmação do pregador para dia 5, né? Com o pastor vai ter a Santa Ceia. O pastor que vem pregar vai ser a Santa Ceia. O diácono,